Está o RH preparado para liderar a transformação no supply chain e enfrentar os desafios do futuro? Você está na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje. Transformando organizações, o papel do RH no futuro do supply chain. No cenário dinâmico do supply chain, o papel do RH se revela essencial na transformação das organizações. Muito além da gestão de talentos, o RH agora atua como catalisador de inovação e adaptabilidade, integrando habilidades e valores essenciais para enfrentar os desafios futuros. A transversalidade entre supply chain e recursos humanos permite alinhar estratégias de eficiência com o desenvolvimento humano, criando redes colaborativas e sustentáveis que impulsionam tanto o crescimento empresarial quanto o engajamento dos profissionais. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha o Márcio Fabiano de Oliveira, ele que é diretor de recursos humanos com mais de 27 anos de experiência em multinacionais como LG, PMI, Philips, Avon, Mercado Livre e Meta, atuando em eletrônicos, bens de consumo, cosméticos e tecnologia. Liderou M&A, Mergers and Acquisition, reestruturações e diversidade, sempre alinhando pessoas à estratégia de negócios. Olha só que fantástico receber aqui na Prosa com Bertalha o Márcio, que vai trazer uma fantástica contribuição para a gente, falando exatamente dessa conexão de supply chain com RH. Márcio, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha, meu caro. Boa tarde, Bertalha. É um prazer enorme estar aqui com você. É uma honra poder estar compartilhando um pouco, né, da minha experiência, da minha vivência na área de recursos humanos, das quais, né, 10 anos foram puramente dedicados à supply chain. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, por estar aqui contigo. Bacana demais, muito legal realmente a sua presença aqui. E já vamos recordando o pessoal, né, Márcio, para se inscrever no canal, para curtir o Sim, canal, tirar um print de tela, quem quiser, tira um print de tela, publica lá no LinkedIn. Muito legal fazer isso. Tem gente que faz isso, viu, Márcio? Fica muito legal, né? Principalmente os meus amigos, os seus amigos aí, que quiserem, logicamente, curtirem a nossa prosa, façam isso e botem aí o seu joinha aí no YouTube para gente, para o motorzinho do YouTube realmente ir um pouquinho mais longe e disseminar o nosso conhecimento. Meu caro, que tema é esse? Contextualiza um pouco para a gente. Vamos lá, né, Bertalha? As organizações, né, atualmente, elas estão passando por uma profunda transformação, né? Seja por AI, seja pela mudança, né, do foco em inclusão, né, que a gente está fazendo muito no RH, e o RH ele precisa, né, ler esse cenário externo e saber adaptar a estrutura interna das organizações. Quando eu falo para você sobre AI, a gente precisa entender, né, nós de RH temos a necessidade de entender quais são esses skills que estão aí no mercado para trazer eles para dentro da organização, para que a gente possa ajudar a desenvolver os nossos times. E também quando eu falo sobre diversidade, é um tema para mim muito importante, principalmente supply chain. Normalmente as estruturas de supply chain elas têm muito contingente pessoal, então é uma estrutura que contribui muito para isso. E eu vi esse tema ele acelerar muito nos últimos anos e de repente a gente começa a perder um pouco de tração. Então acho que é importante a gente trazer também à tona alguns pontos para que a gente não regrida nesse tema tão importante, tá? Então eu diria, né, interpretar os skills, né, do ambiente externo e trazer para dentro da organização e foco em diversidade. Para mim, acho que esses dois temas são muito importantes para o profissional de RH, principalmente para os que atuam em supply chain. Que bacana. E hoje nós estamos vendo uma mudança, quando você fala em diversidade, uma mudança interessante na área de supply chain, porque nós estamos enxergando já mulheres motoristas, empilhadeiristas, né, tanto lá no chão de depósito, chão de fábrica, como também nas posições de liderança. O Márcio, como que o RH pode ajudar a supply chain a equilibrar eficiência operacional
e bem-estar dos colaboradores? É, Bertalha, do mesmo jeito que a gente não, quando a gente fala ágil, né, não significa ser rápido. Quando a gente fala de eficiência, não significa reduzir custo, né? Eu atualmente a gente tem falado muito sobre isso, né, mas o gestor de supply chain, o gestor de RH, ele tem que ter essa ambidestria mental de saber conduzir de maneira muito precisa, sim, redução de custo, porque é importante a gente encontrar a maneira mais eficiente, mas também garantir que isso seja feito com as ferramentas corretas, né? Reduzir custo não significa você ter o time atual trabalhando mais do que 8 horas por dia, né? Enfim, significa sim você conseguir alocar as pessoas certas no lugar certo, você conseguir encontrar a correlação exata para ganhar eficiência sobre essa ótica. Então, o gestor ele precisa sim encontrar qual é o ponto de eficiência, mas também não esquecer de cuidar das pessoas. Acho que aí que está a grande sacada e é o diferencial, né, onde a gente vê profissionais que conseguem fazer isso e conseguem trazer o time para perto de si e aqueles que acabam não conseguindo. Então, o RH ele está ali para ajudar, para nortear e provocar o líder para ele encontrar o melhor caminho, tá? E eu acho muito interessante essa visão que você está trazendo, e eu fico feliz aqui, até porque ter uma pessoa de RH, né, como você sempre foi em toda a sua carreira, mas com uma visão forte de supply chain, até certo ponto me surpreende, né? Ou seja, você falando de eficiência, falando de chão de fábrica, chão de depósito, com esse conhecimento. A sua formação, ela foi dentro de empresas conectadas ao supply chain? Conta um pouquinho para a gente, Márcio. Eu trabalhei durante muito tempo em empresa de eletroeletrônico e depois, né, falando focado em supply chain, trabalhei 7 anos, 8 anos e pouquinho na Avon, dedicados Hum. exclusivamente à supply chain. Pelo menos 7 desses anos foram dedicados à supply chain. E a Avon, ela a gente fez muito trabalho focado em eficiência organizacional. E a Avon, né, uma coisa que para mim foi um presente ter conhecido e trabalhado na Avon, é uma empresa que ela é uma empresa inclusiva por essência, né? Uma empresa que há 100 anos ela emprega mulheres, né? Ela dá essa autonomia às mulheres, a autonomia econômica às mulheres. Então, é uma empresa que tem um viés de trazer a diversidade na sua raiz, na sua essência, e também eficiência operacional. Então, eu vi isso acontecer de maneira muito próxima, trabalhei, né? Eu tenho, apesar da minha formação em direito, né? E eu fiz algumas graduações e pós-graduações em negócio, então eu acabava conectando, né, como que eu, né, com meu conhecimento em relações trabalhistas, muitas vezes consegui ajudar o negócio a encontrar melhores práticas para fazer, executar o trabalho lá na ponta de maneira a estar dentro, né, de compliance, legislação. Então, a gente fez muito trabalho em parceria com os líderes de supply chain, então realmente foi uma época bem divertida, posso dizer. Bacana, fantástico, meu cara. E aí, você mencionou a parte de sustentabilidade, a parte de diversidade, né? Eu queria entrar numa seara, o Márcio, que é olhar a perspectiva do RH e como ele pode influenciar supply chain para adotar práticas mais sustentáveis e éticas. Como é que você enxerga isso? Quando você fala sustentável, né, entendo que a gente está falando aqui de reduzir custo, né? E quando você fala de ética, eu entendo também que a gente está falando aqui de respeitar a legislação e compliance. O gestor, né, de RH e o gestor de supply chain, ele precisa, mais uma vez, né, os dois precisam estar muito conectados e projetar ações que possam, né, estar ligadas ao negócio. Acho que esse é o ponto, né? E o ponto principal para quem dessa área tem que olhar toda a cadeia, né? Muitas vezes você tem dentro da sua estrutura, existe sim aquela coisa, né, de funcionário próprio, funcionário terceirizado. No final do dia, todo mundo faz parte do mesmo ecossistema. E o RH ele tem que entender, ele tem que garantir o bem-estar de toda a estrutura que está cuidando dessa cadeia, não só dos próprios, mas também esse olhar para os terceiros que muitas vezes representam um contingente maior do que os funcionários próprios, né? E no final do dia todo mundo está trabalhando em prol da mesma organização. Como eu falei anteriormente, a gente precisa cuidar dos colaboradores, garantir saúde mental, né? Que eu vejo que esse tema depois do pós-pandemia, ele foi tão batido, né? A gente realmente percebeu o quanto que a gente precisa
estar próximo das pessoas. Então, o gestor ele precisa, sabe, ele como ele está lá na ponta, ele tem que ler esses sinais, né? E ele precisa trabalhar de maneira a evitar, né? Ele tem que realmente ser intencional e garantir que isso seja trabalhado e atuado de maneira antecipada. Uma outra coisa, né, que eu vejo a gente precisa, né, como humano, cuidando de humano, a gente precisa garantir que tudo seja previsível, nada seja surpresa. Me explico, né? Uma promoção, ela precisa ter um storytelling. A pessoa ela tem que trabalhar e saber que ela está trabalhando, conduzindo para ser promovida. Um desligamento também. Então, para você desligar alguém, o gestor ele precisa trabalhar, dar feedback, acompanhar. Eu não acredito em demissão, que a pessoa hoje ela está boa, passa um mês, ela vai ser desligada porque ela não está performando mais, né? Então a gente precisa sim de gestores que saibam ler o que está passando por essa pessoa, porque o ser humano ele é um ser complexo, né? E ele precisa ser escutado sobre todas as suas óticas. O gestor ele precisa conhecer para que ele possa ajudar, para que ele possa estar próximo e evitar esse tipo de coisa. Então eu acredito que tudo é evitável e tudo precisa ser previsível, né? Eu como bom RH, eu não gosto de surpresa. Acho que ninguém gosta de surpresa. A gente gosta de trabalhar para atingir um certo resultado. E eu acho que o gestor ele tem que ser proativo nessas discussões, Bertalho. Bacana, fantástico. Você usou umas frases aí, né? Humano cuidando de humano, né? Ou Sim. seja, conhecer pessoas, não ter surpresas, né? Eu tinha um amigo meu, um executivo, né? Eu me reportava a ele, era o presidente da empresa, e ele falava o seguinte: não tenha receio de me trazer problemas. Uhum. Vamos evitar surpresas, né? Então, o quanto antes você puder se antecipar nesse sentido, é mais interessante e você acaba preparando a estrutura, como um todo. E aí eu queria trazer um ponto na nossa conversa aqui, é um ponto, inclusive, que me foi colocado aqui pelo amigo Elcio Grácia, né? O Elcio que sempre acompanha as prosas com Bertalha, ele pergunta o seguinte: quais habilidades emergentes, o Márcio, o RH deve priorizar para formar equipes mais resilientes e inovadoras no supply chain? Vamos lá. Dá para ficar, né, 3 episódios falando sobre isso, mas eu vou tentar aqui resumir, né, do meu ponto de vista. Sobre resiliência, eu acho que a habilidade mais importante, né, para qualquer time seria a habilidade da comunicação. As pessoas elas precisam ter a liberdade de poder falar abertamente sobre qualquer tema de forma genuína. Tá? Os gestores, eles também, né, uma vez que eles recebam demandas, eles precisam endereçar essas demandas e serem autênticos. Isso dá, isso não dá. Então, acho que o gestor ele precisa ser objetivo, saber falar não. E aí eu vou trazer aqui, né, eu vou generalizar, né? Nós latinos, nós temos dificuldade de dar feedback ou de falar não. A gente tenta, muitas vezes, a gente vai até dar um feedback negativo, a gente começa a falar o positivo para depois trazer o negativo, a maneira que a gente tem de querer cuidar. Não, a gente precisa sim ser objetivo, franco, transparente nesse ponto. Então, para mim, a habilidade de comunicação, tanto do colaborador para o gestor e do gestor para o colaborador, ela tem que fluir. E a gente, né, de RH, precisa ser o termômetro para fazer isso acontecer. Quando você fala de supply chain, você tem uma estrutura, mais uma vez, né, são as estruturas mais densas da organização. Acho que um dos principais diferenciais é quando você consegue capturar esses sinais de toda essa organização, capturar qual é o sentimento desse público, né? O que está acontecendo. Sobre inovação, eu diria para você que eu acredito que a gente precisa ter a capacidade de abrir espaço para as pessoas testarem. Eu acho que com relação à motivação para inovação, eu vejo que a gente faz a coisa da maneira errada, né? E explico o que eu estou querendo dizer com isso. Muitas vezes o incentivo que a gente dá para as pessoas ele é equivocado. A gente acaba incentivando, né, sempre quem acerta, né? Normalmente é premiado, é promovido, enfim, aquela pessoa que fez a coisa certa. Só que quando a gente fala de inovação, inovação ela requer teste, requer experimentação, e dificilmente quando você tenta fazer algo voltado para a inovação, você vai acertar de primeira. Então, a organização ela precisa criar um mecanismo para proteger as pessoas, para que elas não tenham medo de inovar. A organização ela quer inovar,
mas quer que acerte logo, ela não pode errar, né? Então, eu vejo muito, né? Trabalhei numa empresa que falava muito sobre o empreendedorismo, né? Você ter dentro da sua empresa pessoas empreendedoras. Isso é muito interessante, mas você precisa criar um ambiente para que essas pessoas possam exercitar esse empreendedorismo, porque senão, realmente, elas vão errar, vão ser penalizadas e vão desaparecer, né? Então, realmente, eu acho que escutar e garantir um ambiente que as pessoas possam testar, para mim isso é core, Metalha, para que as pessoas possam realmente garantir um ambiente de resiliência e inovação nas organizações. Fantástico, Márcio, legal demais. Algumas palavras aí realmente que fazem a diferença e as pessoas que estão assistindo aqui seguramente estão absorvendo esse conhecimento que o Márcio está trazendo para a gente. Eu queria falar um pouquinho agora de colaboração, Márcio. Como que a colaboração entre RH e supply chain pode, de certa forma, impulsionar o desenvolvimento de uma cultura organizacional mais adaptativa, Márcio? Olha, o RH ele precisa traduzir, né, quais são as competências necessárias para alavancar o negócio, né? O RH ele precisa pegar lá o planejamento estratégico e entender quais são essas competências e aí conduzir desenvolvimento direcionado. Hoje em dia a gente tem inúmeras ferramentas, né, de customização. Hoje em dia a gente está na era da customização, então a gente precisa, não dá mais para você colocar aquele grupo grande fazendo o mesmo treinamento. Você precisa conseguir interpretar quais são as necessidades individuais e endereçar de maneira customizada. Então, hoje em dia, mais uma vez, você tem sistemas, você tem maneiras de fazer isso de maneira muito rápida, e isso, para mim, eu acho que é muito importante. Das empresas, das últimas empresas que eu passei, é muito difícil se encontrar uma empresa que ela constrói um planejamento, né, em outubro, novembro, para o ano seguinte, esse planejamento ele é imutável nos próximos 12 meses. Não, elas precisam tomar decisões muito rápidas. Às vezes, no primeiro quarter, você já está fazendo modificação sobre esse planejamento. Então, o RH ele precisa estar atento, encontrar quais são essas mudanças, essas necessidades, voltar para a prancheta, traduzir e fazer várias versões. Você não tem mais uma versão única, né? Você tem uma versão beta de planejamento. Ela está em realmente mudança contínua. E isso, o RH precisa ser rápido para fazer isso. Então, a gente precisa ter ferramenta que consiga também avaliar qual é o clima dessa gestão e trazer insight imediato. Não dá para a gente ter uma organização onde você tem algum grupo ou alguma célula desse grupo passando por algum problema de clima de gestão. Então, a gente precisa ter ferramentas para identificar isso de maneira rápida e tomar uma ação rápida. Então, para mim, eu acho que a rapidez nesse processo é a principal competência que a gente precisa ter e hoje a gente tem ferramentas que possam fazer isso. O RH ele precisa, né, provocar o gestor, depois com base nessas informações, e apontar caminhos. Mas no final do dia, quem toma a decisão é o gestor, né? As pessoas falam, ah, lá vem o cara do RH, né? Imagina que o RH é o cara que contrata, é o cara que demite. Não, o RH, ele é o cara que mostra a direção. Quem faz isso é o gestor. Mas para que ele possa ter uma boa decisão, ele precisa estar bem informado. Então, eu acho que o RH, ele precisa trazer esse valor que é a informação. Uma informação clara, rápida, objetiva e pertinente para cada uma das situações que eu falei. Uau, fantástico, Márcio. Márcio, nós estamos aqui finalizando o primeiro tempo da nossa prosa, passou realmente voando, né? Você trouxe aí até aqui uma contribuição fantástica. Nós vamos ter mais ainda para frente. Vamos chamar a dona Corujinha, nós vamos tomar um café, uma água e voltamos em seguida. É vapt-vupt. Pode ser, Márcio? Fechado. Até daqui a pouquinho. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Márcio. O Márcio que está trazendo uma contribuição fantástica, conectando o RH com supply chain com RH, muito bacana realmente. E aí, o Márcio, eu queria explorar um lado que hoje em dia se fala muito em transformação digital, tecnologia, inteligência artificial, robótica, machine learning, tem muita coisa acontecendo por aí. Qual o papel do RH na adoção de tecnologias digitais que transformam supply chain, na sua visão, Márcio? Legal, Bertalha. Bertalha, antes de falar, né, de qualquer tipo de adoção tecnológica, eu queria dizer que o RH, ele precisa fazer, todos os RHs, né, que para mim é uma crítica generalizada para a comunidade de RH, a gente precisa fazer um exame de consciência e perguntar,
eu estou entregando o básico, né? E quando eu digo básico, né, eu digo ferramentas, feedback, avaliação, coisas simples que a gente precisa fazer, né? Fala-se muito, como você mesmo mencionou no início, de muitas tecnologias disponíveis, né, que a gente tem por aí. Mas o básico precisa ser feito, né? O básico ele tem que ser feito e bem feito. Se a resposta for sim, aí a gente segue. Nesse caso ela for não, eu recomendo para que esse RH faça um exame e veja como que ele pode melhorar esses pontos. Mas hoje, né, como você mencionou, a gente tem dezenas de ferramentas que podem ajudar na transformação do papel do gestor de supply chain. Normalmente, supply chain, mais uma vez, são operações numerosas, né, que a gente precisa de intervenção rápida, seja um ajuste cultural, seja na identificação de alguma necessidade de desenvolvimento, ou até mesmo na definição de pipeline de sucessão, né, porque para você crescer, você precisa realmente preparar o próximo nível. O outro foco, né, que eu acho de extrema importância são as ferramentas de comunicação estruturada para toda a organização. A gente, né, eu era da época, né, que a gente também, para falar com o time operacional, você normalmente usa o refeitório, né, que é onde todo mundo está lá, né, para poder, vai passar por lá e você vai conseguir deixar algum recado ou mensagem para as pessoas. Hoje em dia você tem dezenas de ferramentas. Hoje em dia você consegue colocar Wi-Fi nos ônibus, você consegue colocar QR Code na poltrona do colaborador, ele fica meio 40, 30, 40, 50 minutos dentro desse transporte para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Ali também é um momento de uma ferramenta de comunicação que você pode usar para colocar um questionário, para colocar um comunicado, enfim, né? Workplace, né? Hoje em dia a gente tem dezenas de ferramentas para isso. Mas e também eu acho que dentro das organizações é fundamental que se crie espaços onde as pessoas possam trabalhar essa comunicação. Então, você precisa ter um espaço envolvente onde as pessoas se sintam à vontade de poder falar, de poder expressar, e esses espaços eles podem ser usados para networking, para colaboração, para respostas de questionários, de perguntas, de pesquisas de clima, enfim, você tem que ter um espaço dedicado nas operações para que você consiga coletar isso de maneira orgânica, não somente 2 vezes por ano, né? Erra quem pensa que faz pesquisa de clima 2 vezes por ano e está resolvido. Eu falei para você, a maneira que hoje a gente desenha um plano estratégico, ela muda muitas vezes por quarter, o cenário muda, né? Os competidores mudam e a gente tem que agir rápido. E a gente precisa ter maneiras de falar com esse colaborador não só 2 vezes por ano, falar com eles sempre, com frequência. Então, para mim, eu acho que eu não esgotaria isso, tá? Então, para mim, eu acho que eu adotaria ferramentas claras que ajudassem no papel dessa comunicação. Bacana, muito legal. E aí eu queria explorar um lado, trazendo uma pergunta, o Márcio, você que tem experiência em algumas empresas globais, né, e lidar com culturas diferentes, Uhum. globais e regionais, faz a diferença dentro da organização. Como que o RH pode ajudar nessa integração de equipes multiculturais e globais dentro de supply chain, Márcio? É, já trabalhei em empresas, né, de culturas, seja asiáticas, europeias, latino-americanas, americanas, né, enfim, brasileiras. Então, eu acho que, mas eu acho que quando a gente fala de diversidade, né, do ponto de vista multicultural, a gente pode explorar mais uma vez a questão da diversidade interna que a gente tem, né? Não existe país mais diverso do que o Brasil, né? Então, quando a gente fala de, passando pelo primeiro ponto que vem na minha mente, a criação de equipe diversa. O gestor ele precisa ter uma equipe diversa. E quando eu falo diversidade, eu falo sobre diversidade sobre várias óticas, seja diversidade de idade, gênero, raça, disability. Ele precisa conseguir integrar o máximo dessas diversidades e de maneira intencional, tá? Eu acredito que é importante, né? Muitas vezes as empresas elas constroem diversidade focando principalmente no processo de recrutamento e seleção. É importante você ter, quando você vai contratar uma posição, nesse painel de pessoas, ali você tem que ter diversidade. Aí, você não vai, não precisa ser intencional nessa ou naquela diversidade, mas elas têm que aparecer no seu pipeline. Então, eu acho que eu colocaria esse ponto. O outro ponto que eu digo, né, que eu acredito, falando dessa integração, é muito importante que a empresa, né, a estrutura de supply chain, ela consiga identificar um KPI, um OKR,
comum para todas as estruturas. Trabalhei numa empresa onde a gente, o time de supply chain, é muito complicado, né? Porque vendas vende e supply chain tem que entregar. Mas vendas precisa vender o que supply chain tem para entregar, né? E vice-versa, né? É, é necessário, eu lembro que na época a estrutura criou um perfect order, um pedido perfeito, que realmente era para conectar a estrutura de vendas com a estrutura de supply chain. Todas elas eram medidas por esse indicador. E eu acho que quando você encontra, quando você consegue identificar qual é esse KPI que toca todas as estruturas, você consegue fazer com que ambos sejam responsáveis pelo PNL da organização no mesmo medida, na mesma igualdade. E, para mim, um outro ponto aqui que eu colocaria dessa integração, né? Você precisa ter mecanismo formal de escuta, né? Eu tenho falado aqui de comunicação desde o início da conversa, mas assim, a gente precisa ter mecanismo de escuta formal ou informal, né? Porque a gente consiga entender a organização, falando aqui do ponto de vista de recursos humanos, tá? Sobre três aspectos importantes. Eu preciso entender a organização sobre da visão do funcionário, né? Qual é a visão dele sobre a empresa? Se está chegando lá na base da pirâmide a estratégia, a visão, onde essa empresa quer chegar, a visão que ele tem sobre o gestor dele, se o gestor dele é um gestor que dá feedback, é um gestor que incentiva, que instrui, que suporta o plano de carreira dele, está dando feedback. E o terceiro, qual que está sendo a experiência desse funcionário, né? Se ele está sendo ouvido, se ele está sendo cuidado, se ele está sendo escutado. Então, eu acho que empresa, gestor e experiência são os três mecanismos de escuta que você precisa criar um meio de capturar essas informações. E isso, com certeza, vai ajudar você a ter um clima organizacional muito mais saudável. Tá? Muito legal mesmo. O Márcio, hoje se fala muito e há uma grande preocupação com relação à conexão pessoas e tecnologia, tecnologia e pessoas. Ou seja, será que a tecnologia, a automação realmente vai substituir o ser humano, né? Então, começa-se desdobramentos, né? Ou comenta-se em desdobramentos relacionados a esse ponto. E aí, logicamente, RH vem com muita força naquilo que você falou anteriormente, no suporte à gestão, né? Como que, na sua visão, como que o RH pode medir e otimizar o impacto humano em supply chain cada vez mais automatizado, o Márcio? É, eu, recentemente, né, eu vi uma palestra falando sobre inteligência artificial e um dos focos dessa conversa foi que AI ele não vai tomar o emprego das pessoas. AI, o que vai acontecer são pessoas que não conhecem AI vão sim ficar para trás, tá? E isso aconteceu desde que o mundo é mundo, né? Se você tem uma nova tecnologia, você precisa se atualizar para que você possa dominar e estar antenado, enfim, garantir o teu espaço. É, numa organização que eu trabalhei, tinha um VP global de supply chain, e ele falava assim que a gente de RH precisava garantir que as pessoas, os colaboradores, eles tivessem um trabalho significativo. E esse trabalho os ajudasse a se recolocar em posições melhores, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Então, eu acho que é nossa responsabilidade sempre dar para as pessoas as ferramentas e garantir que elas consigam trilhar esse plano de carreira de maneira individual. Mais uma vez, hoje em dia a gente tem dezenas de ferramentas para que a gente possa deixar as pessoas tomarem essa decisão e a carreira não é responsabilidade do RH, do gestor, é do funcionário. Então, mas a gente precisa mostrar o norte, a gente precisa mostrar que tem espaço, né? Eu nas empresas que eu trabalhei, eu sempre provoquei, né? Quando eu chego numa organização, eu verifico como que está distribuído as estruturas, né? Trazendo aqui um pouco da questão da diversidade. Se eu vejo que existem funções que são predominantemente executadas por homens, eu faço muita provocação para que a gente consiga ter um balanço, porque a gente não tem mulher aqui. Uma empresa que eu trabalhei, a gente colocou 50% das pessoas empilhadeiristas mulheres, eletricistas mulheres, mecânicos mulheres, e aí você tenta realmente provocar para fazer com que as pessoas possam enxergar, né? Existe carreira para onde você quiser. E deixar que essas pessoas elas estejam preparadas, sabe, Bertalha, para enxergar esse caminho dentro ou fora também, tá? Não tem problema nenhum. Acho que ele pode ser dentro ou pode ser fora. Então,
Hoje, quanto mais self-service for esse plano, melhor, né, para que você possa garantir que cada um, dentro do seu pace, dentro do seu ritmo, né, consiga buscar esse autodesenvolvimento. Seja ele dentro do horário de trabalho, seja ele fora do horário de trabalho, mas o importante é que RH e gestor ajude nesse processo. Eu falei do fazer o básico, né? Eu escuto muitas vezes, quando você conversa com algumas pessoas, que o gestor não deu um feedback formal, ou o feedback formal foi de uma maneira muito mecânica. O gestor ele não senta periodicamente com o colaborador para falar de carreira, né? Então ele não tem uma prática de sentar para perguntar como que está o teu plano de desenvolvimento, para que caminho que você quer tomar. Então, é responsabilidade do gestor fazer essas provocações. Ele precisa fazer essas perguntas não uma vez por ano, né? Do mesmo jeito que a pesquisa de clima, ela não funciona, na minha opinião, se ela for feita uma vez por ano e ponto, né? Vamos para o próximo ano. A conversa de carreira ela tem que acontecer de maneira periódica. A cada 3 one-on-ones, o quarto tem que ser para focar em carreira, né? Então, eu acho que é uma maneira simples e básica que o gestor ele precisa executar para garantir que a gente tenha essa questão humana, né, sendo atendida lá na ponta de maneira adequada. Excelente, meu caro. Tem um ponto que eu queria trazer aqui, né, que para mim é crucial, é fundamental, dentro de uma conversa, uma prosa, com alguém com tamanha experiência que você tem, que é como que o RH pode aplicar metodologias ou que recursos podem ser utilizados para atrair e reter talentos, né, que sejam realmente apaixonados para fazer supply chain ser mais desenvolvido, mais flexível, mais transparente, mais visível. Quer dizer, um monte de qualificações que a gente poderia trazer para o supply chain, mas gerar essa paixão nas pessoas. Qual que é a sua visão, Márcio? Olha, eu vejo vários métodos que a gente podia estar usando, né? Mas eu vou voltar lá no início da conversa, né? Eu acho que a gente precisa começar pelo básico, tá? Então, eu acredito que você ter um sistema de feedback formal e informal, ele é necessário para acompanhar um plano de desenvolvimento. Então, o gestor ele tem que ser próximo das pessoas e garantir que isso aconteça. Eu trabalhei numa operação onde a gente fez um plano de desenvolvimento de feedback para o time operacional. Foi um sucesso, porque o time operacional nunca tinha passado por um processo individual de feedback. Então, parece ser simples, mas não é. Muitas vezes, o dia a dia, ou você não tem isso na tua agenda, você acaba atropelando e quando vai ver, está no final do ano, preciso fechar a avaliação e faço isso de qualquer jeito, né? Então, para mim, eu acho que a avaliação ela tem que ser, sim, demandar um tempo do gestor para que ele possa fazer isso com muita qualidade. E volto nesse ponto que eu trouxe para você. Eu acho que você precisa criar, e hoje temos ferramentas importantes que nos ajudam a fazer isso, criar planos de carreira de maneira personalizada, né? E dando visibilidade para que as pessoas possam encontrar diferentes carreiras dentro da organização, sejam elas dentro de supply chain, fora de supply chain. É muito rico, né, quando você vê uma pessoa de supply chain em finanças, alguém de finanças em supply chain, alguém de supply chain em vendas. Você faz com que a organização ela flua de maneira muito mais fácil e você consegue colocar um pouco de resiliência nas pessoas, né? Porque um vai entender as dores do outro, vai ajudar, vai ser como se fosse um embaixador da sua estrutura lá na outra área. Então, você conseguir garantir que as pessoas elas cresçam, né? Ou dentro ou fora da organização, o gestor ele tem que ter essa vontade, né? Ele precisa liberar essas pessoas. Uma coisa básica acontece, Bertalho, muitas vezes o gestor ele gosta tanto do trabalho daquela pessoa que ele não quer perder a pessoa, né? É. E para mim isso você precisa perder essa pessoa, perder ela para dentro da sua organização, na melhor das hipóteses, mas você precisa perder, né? O líder ele precisa entender que o papel dele é formar pessoas melhores que ele e que vão voar, né? Então, o líder que tenta colocar as pessoas embaixo da sua asa e garantir que essa estrutura fique estática, ele vai ter muito problema lá na frente. Então, para mim, eu acho que ter essa visão de que o recurso é da organização, não do líder, vai fazer com que ele consiga, inclusive, a ajudar a alocar essa pessoa em projetos prioritários, projetos importantes e, mais uma vez, ganhar embaixadores da sua estrutura por toda a organização.
Um outro ponto que eu vejo, né, e algumas organizações caminham de maneira mais ou menos para esse processo, é a criação de benefícios flexíveis. Então, a gente precisa criar dentro da nossa estrutura. Estou falando de benefícios flexíveis, mas eu entro aqui também na questão do home office, né? A gente vê que ele é tão debatido ultimamente, né? O que seríamos de nós se não fosse o home office no período da pandemia? Hoje a gente discute se ele é útil ou não, né? Eu tive o prazer em 2015, né? Trabalhava na Avon e na época a VP de maneira muito brilhante criou o home office para a organização, home office que numa organização muito tradicional, ela realmente rompeu barreiras, criou home office, e mal sabia ela que ela nem estava mais lá, mas quando a gente teve a pandemia, esse projeto foi o que salvou a organização. Todas as pessoas já sabiam utilizar os seus sistemas dentro e fora da organização. Então, realmente foi um processo que visionário e que trouxe para a gente muito sucesso num momento muito difícil. Então, para mim, eu acho que ter essas questões de flexibilidade trabalhadas é muito importante. E por último, acho que eu colocaria aqui a cultura da colaboração, tá? Eu acho que a gente precisa criar dentro da organização um sistema assim de troca de sinergia, seja ele, a gente chama aqui de squad, mas pode ter o nome que quiser, mas a gente precisa assim ter times multifuncionais trabalhando em projetos para que a gente possa fomentar essa cultura da colaboração em todos os níveis, em todas as áreas, e isso faz com que realmente as pessoas elas se sintam parte de um time, não um time pequeno, mas realmente parte dessa organização como um todo. Tá? Então, para mim, eu acho que isso causa, se a pessoa for realmente apaixonada pelo grupo que ela trabalha, quando ela abrir essas fronteiras dentro da sua própria organização, essa paixão ela vai explodir. Então, eu acho que esse é um caminho para encantar as pessoas e garantir que elas cresçam e que elas saiam do seu departamento e cresçam dentro da sua própria empresa. Então, acho que esse é um caminho interessante. Fantástico, Márcio. Meu caro amigo, chegamos ao final da nossa prosa aqui. Puxa, Gratidão enorme pela sua participação aqui, pela sua contribuição, que realmente foi fantástica, Márcio. eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo canal, né? Enfim, um prazer estar falando contigo. Espero poder falar contigo em breve. Claro que sim, e vamos agradecer ao nosso querido Léo Laranjeira, que nos uniu aqui, que nos conectou para a gente fazer Grande essa nossa Léo, prosa, certo? exatamente, mas com certeza, Léo, obrigado, né? O Léo foi parceirão e fez essa ponte. Feliz pela indicação e mais uma vez, prazer ter falado contigo. Maravilha. Ao infinito e além, Márcio. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para É você. isso Tchau, aí. tchau. Até mais, tchau, tchau.